Um abraço para José Carlos de Monte Alegre. Obrigado aos amigos de Monte Alegre pela audiência no Boa Tarde Cidadão na Band Natal. E agora vamos conversar com o doutor Inácio de Oliveira, ele que é vice-presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos que nos assistem, eu agradeço o espaço. Muito bem, eu inicio a nossa entrevista conversando um pouquinho a respeito do dia a dia da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Norte, né? Esses juízes que nós temos, que agem diariamente nessa área tão importante, estão carentes de mais condições de trabalho ou está tudo ok, está tudo bem, está tranquilo, está favorável? O que aconteceu? A Justiça do Trabalho vinha funcionando com alguma normalidade, embora com o orçamento sempre apertado, sempre estrito. No último ano, 2015, houve um corte pelo Congresso Nacional do orçamento da Justiça do Trabalho em 30% do custeio e 90% do investimento. Ou seja, todo o dinheiro que a gente tem para pagar todas as despesas do dia a dia, né, com terceirizados, pessoal da limpeza, né, com energia elétrica, foi cortado em 30%. E todo o dinheiro que a gente tinha para fazer investimento, ou seja, reformas, para manter o processo eletrônico funcionando, equipamentos de informática, foi reduzido em 90%. Então foi um corte muito expressivo do nosso orçamento. Muito bem, parece que a gente teve um probleminha no áudio, né? Enquanto a turma conserta lá, eu volto aqui conversando um pouquinho com você que está nos acompanhando. Estamos conversando com o doutor Inácio de Oliveira, que é juiz do trabalho e vice-presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho no Rio Grande do Norte. Você pode participar conosco, mandando a sua pergunta através do 999-827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Tá ok, né, produção? Muito bem. Repete tudo de novo ou aproveitou porque ele disse? Alguém me sinalize, por favor, produção. Mas, enfim, eu gostaria que... Mas resumindo aqui, né? Tudo de novo, né? Então, resumindo a história, vocês vinham executando bem o trabalho da Justiça do Trabalho aqui do Rio Grande do Norte, o juiz do trabalho atuando, mas aconteceu um corte no orçamento de 90% para a verba de investimento, ou seja, para se ampliar o trabalho que se faz, e 30% para se pagar as contas do dia a dia. Do dia a dia, inclusive energia elétrica. Inclusive energia elétrica. E qual a mágica que a Justiça do Trabalho vai fazer agora? Olha, foram vários cortes que foram feitos para reduzir as despesas, né? O primeiro corte que foi feito infelizmente nós precisamos dispensar vários trabalhadores que nos prestavam serviço há anos no tribunal, em razão desses cortes que foram feitos. Quantas pessoas? Eu não sei te falar exatamente o número, mas foi 30% da nossa força de trabalho terceirizada foi dispensada. São pessoas que, infelizmente, perderam seus empregos, né, gerados por esse corte que foi feito pelo Congresso Nacional no nosso orçamento. E a Justiça do Trabalho pagou direitinho os direitos trabalhistas desses trabalhadores? Sim, a empresa que presta serviço, ela continua prestando serviços e foi feito o pagamento. Todas as decisões, né? Exatamente. E no caso dos estagiários, também foram cortados? Foi uma grande quantidade? Exatamente, foi uma grande quantidade de estagiários que foram cortados também. Por exemplo, na unidade que eu atuo, existiam 4 ou 5 estagiários, restou apenas um. E isso se repetiu em todas as unidades da Justiça do Trabalho. Outra coisa que foi feita, infelizmente, tivemos que reduzir o horário de atendimento. Isso acaba dificultando um pouco o acesso do cidadão, dos advogados, né? Há risco de acumular processos diante desses cortes? Olha, num médio e longo prazo, com certeza. À medida que se diminui a força de trabalho que nos presta auxílio, inclusive os estagiários, que eram muito importantes nesse sentido, existe um risco de que a tramitação dos processos seja menos eficiente e que vai se acumulando com o tempo. E, por exemplo, dentro dessa situação dos cortes, é um corte que ele acontece durante um período, um tempo, foi por um ano, ou ele pode ser revisto de acordo com o aumento da própria arrecadação? O que acontece? O orçamento é feito anualmente, né? É feito no final do ano anterior para o ano seguinte. Pode ser que esse orçamento seja recomposto ao longo do ano. Mas o país passa por uma situação de crise muito grande, a gente sabe que o governo passa por um momento muito tumultuado, seja no legislativo, seja no executivo, e existe uma grande dificuldade para a recomposição desses valores que foram cortados do orçamento da Justiça do Trabalho. Inclusive existe a necessidade de que a população, que os sindicatos, os advogados estejam o mais atento possível para cobrar dos parlamentares essa recomposição e fazer pressão nesse sentido. Um abraço para Carlos de São Gonçalo do Amarante, obrigado pela sua audiência, Carlos. E aí eu pergunto, como é que está hoje o exercício da Justiça do Trabalho, o juiz de trabalho? Porque há um tempo atrás se dizia muito, toda a vida a Justiça do Trabalho decide em favor do trabalhador e empresário acaba pagando um preço alto por isso. Isso é uma coisa que se fala muito correntemente, mas não é verdade. O juiz do trabalho, ele é o juiz do trabalho, não é juiz do trabalhador.
Ele está ali para analisar o processo de acordo com as provas que ele tem na mão, julgar o processo de acordo com a lei. Então, se o trabalhador tiver direito, vai ser concedido o direito. Se o trabalhador não tiver o direito, não pode ser concedido o direito. Eu mesmo, na minha atuação, não raras vezes, eu julgo causas trabalhistas que pedem muitas coisas totalmente improcedentes por verificar que efetivamente o empresário tinha razão, que está tudo pago, tudo documentado. É importante, lógico, que o empresário sempre tome o cuidado de se documentar, de pagar corretamente, de ter recibo, porque uma vez que ele é demandado para cobrar uma coisa que ele já pagou, ele apresenta a prova de que pagou e está resolvido. Muito bem. Bom, para finalizar, eu gostaria que você pudesse compartilhar com o nosso telespectador alguma dica, não sei se de um telefone, de um site, ou algum tipo de atendimento que exista, de orientação ao empregado para que ele consiga, de maneira regular, contratar os seus funcionários, contratar os seus colaboradores e evite problemas que venham desaguar na Justiça do Trabalho. Olha, sempre existem os sindicatos para poder aconselhar tanto os patrões, quanto os empregados com relação aos seus direitos, o primeiro lugar que geralmente o trabalhador se socorre para poder ter as suas informações a respeito dos seus direitos. Entendeu? Sindicato. É o sindicato. Existe também o Ministério do Trabalho e Emprego, existe o Ministério Público do Trabalho, existe a própria Justiça do Trabalho, que tem um setor de atendimento. Não raras vezes os trabalhadores já nos procuram diretamente para pedir as informações. Muito bem, a produção informa que o tempo acabou. Eu quero agradecer a participação do Dr. Inácio de Oliveira, vice-presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, Dr. Inácio, pela sua presença no Boa Tarde, muito obrigado. Ficamos por aqui. Leve meu abraço à doutora Rita Manzarra, a presidente da sua equipe. Bom, ficamos por aqui, mas você continua ligado na Band Natal. Vem aí os donos da bola e o Boa Tarde Cidadão estará de volta amanhã, ao vivo, com a sua participação. Um grande abraço e até lá. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento.